O cérebro da criança precisa prever para conseguir aprender. A rotina não é sobre controle, é sobre segurança. Você já sentiu que a rotina da sua casa está um caos? Que o seu filho parece sempre agitado, irritado, sem paciência? Ou talvez o contrário, uma criança que tem medo das mudanças, que desorganiza quando algo foge completamente do plano? Pois é, a rotina é um dos temas mais mal compreendidos da maternidade. Muita gente acha que rotina é rigidez, mas na verdade ela é a cura. Porque a previsibilidade não é sobre o controle, é sobre segurança emocional. E para você que chegou agora, eu sou a Maria Isabel, psicopedagoga e especialista em desenvolvimento infantil. Eu também sou a criadora do método O Código Invisível da Infância, onde eu consigo reunir tudo aquilo que eu verdadeiramente acredito. A neurociência, o vínculo, o afeto e também as práticas integrativas para ajudar mães e profissionais a entenderem melhor o comportamento das crianças com muito mais consciência, leveza e também amor. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre como construir uma rotina que não sufoca, mas que acolhe e organiza o cérebro da tua criança. Hoje a maioria das famílias vive em um estado de aceleração crônica. Os adultos estão sempre naquele modo resolver. Tem que isso, tem que aquilo, e as crianças, sem perceber, entram nesse mesmo ritmo. Um ritmo que o cérebro infantil ainda não consegue sustentar. E o que eu vejo aqui na minha prática clínica é que as mães vivem entre dois extremos. Ou uma rotina totalmente desorganizada, onde cada dia é um improviso, e isso gera ansiedade e caos. Ou uma rotina totalmente engessada, cheia de horários, de exigências, onde o brincar acaba virando uma tarefa dentro da agenda, e tudo vira um peso. O resultado é sempre o mesmo: cansaço, culpa e desregulação. O seu filho chora para dormir, resiste para comer, te desafia o tempo todo, e aí do outro lado tem uma mãe exausta, sentindo culpa, porque queria ter mais paciência, mas não consegue. E aí você sente que muitas vezes está perdendo esse controle. Essa mãe também vive desregulada, tentando equilibrar os pratos aí, né? Trabalho, casa, filhos, e sem perceber que o caos externo e o caos interno, eles se retroalimentam. E aí que a rotina entra. Não como uma prisão, mas como a cura. A neurociência do desenvolvimento nos mostra que o cérebro da criança se forma através dos padrões repetitivos de experiência. A neurobiologia do apego explica que a repetição das interações previsíveis com o cuidador é o que constrói a base da autorregulação. O cérebro do bebê, ele é literalmente moldado pela constância. O mesmo olhar, o mesmo tom de voz e também aqueles mesmos rituais repetidos dia após dia. É assim que o sistema nervoso aprende que o mundo é um lugar seguro, porque quando há previsibilidade, o corpo ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelo descanso, pela nossa digestão. E o cérebro entra em estado de segurança neurofisiológica. E essa condição, ela é essencial para que ocorram os aprendizados e para que a gente também consolide os vínculos. A mente infantil, ela precisa de um ambiente que seja coerente e ao mesmo tempo integrador para que possa se desenvolver de uma forma saudável. Agora, quando esse ambiente ele é caótico e imprevisível, o cérebro da criança vive de um modo de sobrevivência. Ele fica ativando a amígdala cerebral, aquela estrutura que é ligada ao medo e também à defesa. E nesse estado, a criança ela não aprende, ela não coopera e ela também não brinca. Ela fica ali só tentando se proteger o tempo inteiro. É como se essa ausência de rotina fosse interpretada como uma ameaça.
O corpo ele responde com comportamentos que muitos adultos interpretam como birra, como oposição, como aquela criança que é difícil de lidar. Mas na verdade, são respostas fisiológicas ao estresse. Agora, do contrário, quando a gente tem uma rotina que ela é consistente, que ela é afetuosa, o cérebro ele desativa esse mecanismo de defesa e ativa o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pela empatia, pela atenção, pela autorregulação. E é nesse equilíbrio que a criança vai se desenvolvendo. Então lembra que eu já falei aqui, o cérebro ele aprende por repetição. Mas aí eu vou falar de novo porque você vai sair dessa aula com essa ideia já bem fixada. A criança precisa saber o que vem depois. O que vai acontecer quando ela chora? O que vai acontecer quando ela pede ajuda? O que vai acontecer quando ela chega da escola? Essa previsibilidade é o que traz segurança. Pensa comigo, se toda vez que o teu filho termina de jantar, ele vai direto para o banho, o corpo dele já se prepara para isso. Ele já se organiza para isso. Ele já sabe o que esperar. Ele já sabe que ele vai jantar e logo em seguida vem a hora do banho. Isso reduz a ansiedade e melhora a cooperação. Agora, se num dia ele janta e vai brincar, no outro ele janta, toma banho, ou então toma banho antes de comer, no outro ele dorme assistindo TV, o cérebro dele não entende o que vem depois. E isso gera confusão. A criança se desorganiza, ela resiste, ela chora. Não porque ela quer te desafiar, mas porque ela está tentando se orientar dentro de um ambiente que é totalmente imprevisível. É como se o corpo dela dissesse, eu não sei qual é o próximo passo, então eu preciso estar em alerta, eu preciso me proteger. E às vezes essa rotina ela é muito óbvia para você que é adulto. Mas quando a gente olha pelo ponto de vista da criança, é difícil, porque quando essa casa ela vive no improviso, quando ela vive sem ritmo, o campo ele fica instável. E a criança, que é mais sensível que o adulto, ela sente primeiro. E ela só reflete aquilo que está nesse ar, nesse campo. Então, se esse ambiente ele vibra confusão, o comportamento dela mostra essa confusão. E é por isso que eu gosto de dizer que o ritmo da casa é o batimento cardíaco desse vínculo. Uma rotina amorosa, previsível e leve não é uma planilha de horários. É só um campo de segurança. É o corpo da mãe dizendo para o corpo do filho, você pode confiar, eu estou aqui com você, o mundo é um lugar seguro. Agora pensa aqui comigo numa casa onde todos os dias as refeições acontecem em horários diferentes, em lugares diferentes, o banho é sempre uma luta, o sono é negociado entre telas, cansaço. Eu tenho certeza que essa é a realidade de muitas famílias. Agora imagina o contrário. Outra casa, onde o ritmo é leve, mas ele é constante. A criança ela sabe que depois do jantar vem o banho e depois do banho vem um momento de calma. Isso não tem nada a ver com rigidez. Ela tem a ver com o ritual. E são esses rituais que têm um poder terapêutico. Os rituais ensinam o cérebro de que a vida ela é segura, que ela é previsível. A rotina é o primeiro treino de regulação emocional da infância, porque o corpo só aprende a se acalmar quando esse ambiente também é calmo. Então agora que vocês já entenderam tudo isso, a gente vai pôr um pouquinho a nossa mão na massa. Por isso eu quero te conduzir num exercício que ele é muito simples, mas ao mesmo tempo ele é poderosíssimo. A ideia aqui é que hoje você entenda na prática como organizar uma rotina sem engessar, mas que traz leveza e não cobrança. Então pega aí um papel e uma caneta e vem comigo já imaginando o seu dia com o seu filho. Primeiro pensa nele, pensa aí na tua criança.
Em quais momentos do dia ele precisa saber o que vai acontecer? Normalmente, o que eu oriento as famílias é que isso aconteça entre as transições. Então, no acordar, no ir para a escola, no voltar para casa, no comer, no dormir. São nesses momentos que o cérebro mais precisa de previsibilidade, porque é aí que ele se sente mais vulnerável. Então, ao invés de tentar controlar cada minuto do dia, escolha hoje 3 momentos chaves e traga um pequeno ritual para cada um deles. Por exemplo, na hora de acordar, ao invés de vamos, levanta logo, né, vai fazendo aquele auê, faz um ritual ao acordar. Abre a janela, olha para fora, pergunta para o teu filho, como tá o dia lá fora? Dá um abraço para começar esse dia com calma. Repita essas ações todos os dias. Na saída da escola, um beijo carinhoso, pergunta como foi a tarde, comunicando que agora vocês vão para casa fazer tal coisa. Antes de dormir, uma história curta, a luz baixinha. Isso é rotina. É o cérebro aprendendo que o mundo é confiável. Em segundo lugar, crie rituais, não regras. A diferença entre um ritual e uma regra é a energia que a gente coloca ali. A regra, ela é exigente. O ritual, ele acolhe. As regras, muitas vezes a gente quebra. Mas os rituais, o nosso corpo, ele pede. É como a gente trocar o vai dormir agora por um vem cá que é a hora da nossa história. Vocês percebem essa diferença? O ritual é a forma mais simples e amorosa de ensinar o cérebro sobre uma previsibilidade emocional. E em terceiro lugar, anota aí, transforme a previsibilidade em presença. Eu sei que muitas mães se cobram com o horário, mas o corpo da criança ele não entende relógio. Então, não precisa seguir um cronograma extremamente rígido. Basta repetir a sequência com intenção e presença. Se todo dia depois do almoço vocês levantam, lavam as mãos e vão brincar um pouquinho juntos, o cérebro dele começa a entender que depois de comer vem o momento de brincar. E isso já é suficiente para dar segurança. É muito mais sobre manter um ritmo do que sobre um horário engessado. A gente pode às vezes almoçar às 11h30, como a gente pode almoçar à 1 da tarde. Desde que a gente mantenha esse ritmo do que vai acontecer primeiro e o que vai acontecer depois. E o passo número 4 é observem os sinais do corpo. O que fazer quando esse comportamento começa a se desorganizar? Quando seu filho chora, quando ele se irrita, quando ele grita ou simplesmente trava. E a pergunta aqui não é o que tem de errado com ele, mas sim o que o meu filho está precisando agora. Às vezes, ele só está tentando te dizer que o mundo está rápido demais para ele. E ele precisa da tua ajuda para desacelerar. Nessas horas, volta para o corpo. Respira. Se abaixa na altura dele. Olha nos olhos. Oferece um colo, um abraço, uma pequena pausa. Esse gesto, eu te garanto que ele é muito mais educativo do que qualquer xingamento. É o cérebro aprendendo que ele pode parar, que ele pode sentir, que ele pode se reorganizar. E por último, feche o dia com um ritual de conexão. Agora pensa no final do teu dia. O corpo da criança precisa de previsibilidade e ele precisa de segurança para ele poder descansar. Então escolha um ritual simples, respirar juntos por um tempinho, fazer uma oração,
ou apenas dizer obrigada por esse dia, boa noite, eu te amo. Quando esse gesto se repete todos os dias, o cérebro entende: acabou o dia, o mundo está em ordem e agora eu posso descansar. O corpo relaxa. E isso não tem nada a ver com hábito, com costume, é cura neural. Porque cada pequena previsibilidade é uma mensagem silenciosa que chega lá no cérebro do teu filho, dizendo para ele que ele está seguro. Então, para a gente finalizar a nossa aula hoje, eu quero que você lembre que a rotina ela não é sobre controle. Ela pode ser flexível, ela pode ser adaptável. É sobre dar ao corpo da criança aquela música que é conhecida. Um ritmo que ela reconhece e que ela confia. Que ela sabe como vai ser. E toda vez que você repete esse ritmo com amor, você está construindo dentro da tua criança algo que escola nenhuma ensina, que é a sensação de estar seguro, de estar em casa. Então não perca mais tempo. Escolha hoje um único ritual para você começar. Pode ser na hora de acordar, pode ser na hora do banho, pode ser na hora de dormir. O importante é começar pequeno, mas manter a constância. A rotina curadora ela não é feita de horários. Ela é feita de gestos que se repetem com intenção. Por isso, se essa aula fez sentido para você, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, receber todas as notificações, porque toda semana tem uma aula nova. E compartilha com outras mães que estão tentando transformar o caos da rotina em vínculo e leveza. Todos os vídeos estão disponíveis gratuitamente aqui no meu canal e ajudam famílias reais, como a tua, aí na tua casa, todos os dias a viverem uma infância mais consciente. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. E eu quero te pedir também para que tu não esqueça de me seguir lá no Instagram. O meu arroba é mariaisabel.psico e o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!